Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, Senhor, a Tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 19, 15. A criação e a mãe celestial são os exemplares mais perfeitos do viver no divino querer. A Virgem superou a todos no sofrer. Estava pensando entre mim, meu doce Jesus, quando fala de seu querer, une quase sempre à soberana Rainha do céu, o bem à criação. Parece que se deleita tanto de falar de uma ou da outra, que vai buscando ocasiões, pretextos, reencontros para manifestar o que se faz, o que faz sua santíssima vontade, tanto na Mãe Celestial como na criação. Agora, enquanto pensava nisso, meu amável Jesus moveu-se dentro de mim e todo ternura me apertou a si e me disse: Minha filha, se faço isto, tenho fortes razões para fazê-lo. Você deve saber que minha vontade, somente na criação em minha mãe e em minha mãe celestial, sempre foi íntegra e teve livre seu campo de ação. Agora, devendo chamar-te a viver em meu querer como uma delas, devia propor-te como exemplo, como uma imagem à qual tu deves imitar. Assim, para poder fazer coisas grandes, de maneira que todos possam receber daquele bem, a menos que não o queiram, a primeira coisa é minha vontade. Deve operar integralmente na alma. Olha a criação. Como, como minha vontade está íntegra nela. E porque ela está íntegra, a criação está em seu posto e contém a plenitude daquele bem com o qual foi criada, e por isso se mantém sempre nova, nobre, pura, fresca, e pode participar a todos o bem que possui. Mas o belo é que, enquanto se dá a todos, ela nada perde e está sempre tal como foi criada por Deus. Que coisa perdeu o sol com dar tanta luz e calor à terra? Nada. O que é que o céu azul perdeu por estar espalhado na atmosfera na terra, por produzir tantas
e tão variadas plantas? Nada. Assim, de todas as outras coisas criadas por mim. Oh, como a criação exalta em modo admirável aquele ditado que diz em mim, que dizem de mim, é sempre antigo e sempre novo. Assim, minha vontade na criação é centro de vida, é plenitude de bem, é ordem, harmonia. Todas as coisas as tem no posto querido por ela, onde você poderá encontrar um exemplo mais belo, uma imagem mais perfeita de viver em meu querer, senão na criação? Por isso eu te chamo a viver no meio das coisas criadas, como uma irmã delas, a fim de que aprendas a viver no supremo querer, para poder estar sempre tu no lugar querido por mim, para poder encerrar em ti a plenitude do bem que meu querer quer encerrar em ti, a fim de que quem quiser possa tomar daquele bem e, como tu estás dotada de razão, deve superá-los a todos e corresponder ao seu Criador em amor e glória por cada coisa criada, como se todas estivessem dotadas de razão, assim que serás a provedora de toda a criação, e ela te servirá de espelho onde olhar, para poder copiar o viver em meu querer, a fim de que não te separes de teu posto. Te servirá de guia e te fará de mestra, dando-te as lições mais altas e perfeitas sobre viver em meu querer. Mas a que supera a todos é minha Mãe Celestial. Ela é o novo céu, é o sol mais fulgente, é a lua mais brilhante, é a terra mais florida. Tudo, tudo encerra em si. E se cada coisa criada encerra a plenitude de seu bem recebido por Deus, minha Mãe encerra todos os bens juntos. Porque dotada de razão e vivendo minha vontade íntegra nela, a plenitude da graça, da luz, da santidade crescia a cada instante. Cada ato que fazia eram sóis, estrelas que estrelas que o meu querer formava nela. Então, ele ultrapassou toda a criação, ela ultrapassou toda a criação, e minha vontade íntegra e permanente nela fez a maior coisa e obteve o suspirado Redentor. Por isso, minha mãe é rainha em meio à criação, porque ultrapassou tudo e minha vontade encontrou nela o alimento de sua razão, que íntegra e permanentemente a fazia viver nela. Havia sumo acordo, davam a mão mutuamente. Não havia fibra de seu coração, palavra, pensamento, sobre o qual a minha vontade não possuía a sua vida. E o que um querer divino não pode fazer? Tudo. Não há potência que lhe falte em coisas que não possa, nem coisas que não possa fazer. Por isso, pode dizer que tudo fez. E tudo o que os demais não puderam fazer, nem poderão fazer todos juntos, ele o fez ela sozinha. Portanto, não te admires de te
de te apontar. Não te admires se te aponto a criação e a soberana rainha, porque devo indicar-te os exemplares mais perfeitos, onde minha vontade tem vida perene e onde jamais encontrou obstáculo a seu campo de ação divina para poder operar coisas dignas de si. Por isso, minha filha, se queres que meu Fiat Supremo reine como no céu, que é a maior coisa que nos resta fazer para as humanas gerações, faz com que meu querer tenha o posto de soberano e que viva íntegro e permanente em ti. De todo o resto, não tenhas nenhum pensamento, nem de tua incapacidade, nem das circunstâncias, nem das coisas novas que podem surgir em torno de ti, porque reinando em ti, meu querer servirão como matéria e alimento para que meu fiat tenha seu cumprimento. Depois, eu estava pensando entre mim. É verdade que minha rainha mãe fez o maior dos sacrifícios que nenhum outro fez, isto é, não querer saber de modo algum sua vontade, mas só de Deus. E nisto abraçou todas as dores, todas as penas, até o heroísmo do sacrifício de sacrificar a seu próprio filho para cumprir o querer supremo. Mas, uma vez que fez este sacrifício, tudo o que sofreu depois foi o efeito de seu primeiro ato. Não teve que lutar como nós nas diversas circunstâncias, nos encontros imprevistos, nas perdas inesperadas. É sempre luta, até sangrar o próprio coração, por temor de ceder à nossa combatente vontade humana. Com quanta atenção se necessita estar para que o querer supremo venha sempre, para que o querer supremo tenha sempre seu posto de honra e a supremacia sobre tudo. E muitas vezes é dura a luta que a mesma pena. É dura a luta que a mesma pena. Muitas vezes é mais dura a luta que a mesma pena. Mas enquanto isso eu pensava, meu amável Jesus se moveu dentro de mim, dizendo: minha filha, não te equivocas. Não fui um, não fui um, não foi o máximo sacrifício de minha mãe, senão foram tais e tantos, por quantas dores, penas, circunstâncias e encontros foi exposta sua existência e a minha. As penas nela sempre eram duplicadas, porque minhas penas eram mais que penas suas. E além disso, minha soberana, minha sabedoria, não mudou nunca a direção com minha mamãe. Em cada pena que devia tocá-la, eu perguntava-lhe sempre se queria aceitá-las, para ouvir-me repetir por ela aquele fiat em cada pena, em cada circunstância e até em cada respiro. Aquele fiat me soava tão doce,
tão suave e harmonioso que o queria ouvir repetir a cada instante de sua vida. E por isso lhe perguntava sempre: Mamãe, quer fazer isto? Queres sofrer esta dor? E ela: meu Fiat lhe levava, e a ela, meu Fiat lhe levava os mares de bens que contém. Ele fazia entender a imensidão da pena que aceitava, e este entender com luz divina o que passo a passo devia sofrer, dava-lhe tal martírio que supera infinitamente a luta que sofrem as criaturas, porque, faltando nela o germe da culpa, faltava o germe da luta, e a minha vontade devia encontrar outro meio para fazer que não fosse menor o que as outras criaturas no sofrimento, porque, sendo justo, deve adquirir o direito de rainha das dores, devia superar todas as outras criaturas juntas nas penas. Quantas vezes não sentiu você mesma que, enquanto não sentia nenhuma luta, meu querer, fazendo-te entender as penas a que te sujeitava, você ficava petrificada pela força da dor? E enquanto ficava destroçada na pena, você era a pequena cordeirinha em meus braços, pronta a aceitar outras penas, às quais meu querer te queria submeter. Ah, não sofrias tu mais que com a mesma luta? A luta é sinal de paixões veementes, enquanto que minha vontade se leva à dor, ao mesmo tempo dá a intrepidez. Minha vontade se leva à dor, ao mesmo tempo dá a intrepidez, e com o conhecimento da intensidade da pena lhe dá tal mérito que só uma vontade divina pode dar. Por isso, como faço contigo, que em cada coisa que quero de ti, primeiro te pergunto se queres, se aceitas. Assim fazia com a minha mãe, a fim de que o sacrifício seja sempre novo e me dê a ocasião de conservar com a criatura, de conversar com a criatura, de entreter-me com ela, e que o meu querer tenha o seu campo de ação divino na vontade humana. Agora, enquanto eu estava escrevendo o que está escrito acima, não pude seguir adiante, porque minha mente ficou alienada por um canto belo e harmonioso, acompanhado por um som jamais ouvido. Este cântico punha a todos em atenção e harmonizava com toda a criação e com a pátria celeste. Tudo isto escrevo por obedecer. Enquanto ouvia o canto, meu Jesus me disse: minha filha, escuta como é belo este som e canto. É um cântico novo, formado pelos anjos como homenagem, glória e honra à união da vontade divina com sua vontade humana. É tanta a alegria de todos no céu e da criação toda, que não podendo contê-la, soa e canta. Dito isto, encontrei-me em mim mesma. Quem vive no querer divino é alimentado pelo alento divino. E quem não vive nele é um intruso,
um usurpador dos bens de Deus e recebe os bens a título de esmola. Sentia-me toda imersa no querer supremo, e meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, apertando-me forte a si, punha sua boca perto de meus lábios e me mandava seu fôlego onipotente. Mas quem pode dizer o que sentia em mim? Aquele fôlego me penetrava até as mais íntimas fibras. Me enchia toda até não sentir mais minha pequenez, minha existência, senão somente e em toda mim mesma, só a Jesus. Assim, depois de haver repetido várias vezes este mandar-me seu fôlego, porque parecia que não estava contente, se não me via toda cheia daquele fôlego divino, disse-me: minha filha, tendo tu nascido no meu querer, é necessário e justo e decoroso que nele vivas, cresças e te alimentes, que adquiras as prerrogativas de verdadeira filha de meu querer. Nenhum alinhamento estranho, nem coisa que não pertença a meu querer se deve ver em ti. Assim que de luz de tua fisionomia e de teus modos, e de teu falar, e até do modo como tu amas e rezas, deves saber que és a filha da minha vontade. Vê então como te amo e com que zelo te guardo e te alimento com meu mesmo alento, porque quem deve viver em meu querer, somente meu alento pode conservar íntegra e permanente a vida de minha vontade nela. Assim que aquele alento que com tanto amor fiz sair de meu seio na criação do homem para infundir-lhe minha semelhança, continuo na alma que vive em minha vontade para formar minhas verdadeiras imagens e os grandes portentos que havia estabelecido formar na criação, por causa das quais todas as coisas foram feitas. Por isso, suspiro tanto a quem vive em meu querer, porque só ela não me deixará desiludido no fim da criação. Só ela desfrutará por direito as coisas criadas por mim. Porque sendo uma a minha vontade com a sua, o que é meu é seu. E com direito pode dizer o céu, o sol, a terra e todas as outras coisas são minhas. Por isso quero me divertir e também para honrar a suprema vontade que as criou e que reina em mim. Em troca, a alma na qual não reina meu querer não tem nenhum direito. E se as goza, é um usurpador, porque não são suas. É um intruso em meus bens, mas como minha bondade é tanta, lhe deixo gozar a título de esmola, mas não de direito. Eis porque muitas vezes os elementos se descarregam em dano do homem, porque não tem direito. E das coisas da terra fica esmola, que o Criador lhes manda. Assim, quem vive em meu querer é como rainha no meio da criação. E eu gozo sumamente ao vê-la reinante no meio de meus bens. Depois disto, eu continuava rezando e meu doce Jesus voltou e me fazia ver que que de suas santíssimas mãos saíam duas fontes de luz, uma descendo sobre minha pobre alma, mas Jesus
fazia um engenho tal em suas mãos que, enquanto descia, ascendia novamente ao alto. Parecia uma corrente contínua que, enquanto descia, subia. E Jesus se deleitava no meio dessas fontes de luz e estava todo atento a fim de que toda esta luz ficasse concentrada em mim. E depois me disse: minha filha, essas fontes de luz que descem de minhas mãos, é a minha vontade que desce do céu e faz seu caminho na alma para cumprir o que quer fazer nela. Este fazer de minha vontade forma a outra fonte de luz que sobe por meio de minhas mãos, de volta ao céu para levar o cumprimento de minha vontade pela criatura ao eterno Criador. Mas enquanto sobe, em, em seguida desce de novo, duplica para continuar a sua ação divina na criatura. Minha vontade tem um movimento contínuo, não se detém jamais. Se pudesse deter seu movimento, o que não pode ser, cessaria a vida a toda a criação, ao sol, ao céu estrelado, às plantas, à água, ao fogo e às criaturas. Todas desceriam em nada. Por isso, minha filha, com seu movimento contínuo, é vida de cada coisa criada. Vincula tudo, é mais que ar, que com sua respiração faz respirar, desenvolver, crescer, todas as coisas saídas de nossas mãos. Veja então que afronta fazem as criaturas, pois enquanto minha vontade é vida de tudo e centro de cada coisa, e sem ela nada existiria, nem nenhum bem. Elas não querem reconhecer nem seu domínio, nem sua vida que corre nelas. Eis porque quem reconhece a vida de minha vontade nela e em todas as coisas é o triunfo de nossa vontade e a conquista de nossas vitórias, é a correspondência de nosso amor a nosso movimento contínuo. Nossa vontade vincula a toda a criação, fazendo-a, nossa vontade a vincula a toda a criação, fazendo-a fazer todo o bem que faz minha mesma vontade. Então, tudo é seu, e eu a amo tanto que não sei fazer nada sem ela, porque em virtude de minha vontade, temos a mesma vida, o mesmo amor, um só batimento e um só respiro. E enquanto dizia isto, lançou-se nos meus braços como se estivesse desfalecido de amor e desapareceu. A vontade divina, bilocada, reina na alma como em sua sede. Estava segundo o meu costume por me fundir no santo querer divino e dizia: Majestade Suprema, venho em nome de todos, desde o primeiro até o último homem que existirá sobre a terra, para dar-vos todas as homenagens, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura vos deve. E a fazer-vos todas as reparações de todos e de cada um dos pecados.
Agora, enquanto eu dizia isto, o meu amável Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me: Minha filha, este modo de rezar é só da minha vontade, porque somente ela pode dizer: Venho em nome de todos perante a majestade suprema, porque com sua onividência e imensidão vê tudo e abraça a todos e pode dizer como pode dizer não como o modo de dizer, mas na realidade venho em nome de todos para fazer-vos tudo o que as criaturas vos devem. Nenhuma vontade humana pode dizer em realidade, venho em nome de todos. Este é o sinal de que minha vontade reina em ti. E enquanto isso dizia, em voz alta, meu Jesus continuava a rezar e eu o seguia. E juntos nos encontramos diante da majestade suprema. Oh, como era belo rezar com Jesus! Todas as coisas ficavam investidas por sua palavra e seus atos, e como sua vontade se encontrava por toda parte e em cada coisa criada, por toda parte se ouvia repetir suas palavras criadoras, suas adorações e tudo o que fazia. Eu me sentia diminuindo, eu me sentia diminuindo, mas mais junto a Jesus, e estava toda maravilhada. Então ele acrescentou: Minha filha, não te admires, é minha vontade que, bilocando-se enquanto reina em Deus, ao mesmo tempo reina na alma, e com seus modos divinos reza, ama e obra nela. Por isso, nos é impossível não estimar, não amar, não escutar nossa vontade bilocada na criatura. É mais, só ela nos leva, como em regaço, nossa alegria, a felicidade, o amor que transbordou de nosso seio em nossa obra ad extra na criação. Repete-nos a festa, renova-nos a alegria que sentimos ao criar tantas coisas belas, dignas de nós. Como não amar aquela que nos dá a ocasião de bilocar nossa vontade, ao fazê-la reinar nela, para nos dar amor, adorações, glórias divinas? Por isso, viver em meu querer é o prodígio dos prodígios, porque o tudo está na vontade, tanto em Deus como na criatura. Quantas coisas nós podíamos fazer, mas como não as queríamos, não as fizemos. Quando as queremos, somos todo amor, todo poder, todo olho, mãos e pés, em suma, todo o nosso ser vem, todo o nosso ser vem concentrado no ato que quer fazer nossa vontade. Em vez disso, se a nossa vontade não quer, nenhum dos nossos atributos se move. Parece que não tem vida para tudo o que não quer fazer a nossa vontade. Assim que ela tem a supremacia, o domínio sobre o nosso ser e é a dirigente de todos os nossos atributos. Por isso, a maior coisa que podíamos dar à criatura era a nossa vontade. E nela concentrávamos todo o nosso ser. Poderia o amor ser mais intenso, um milagre mais intenso que isso? É mais, por quanto pudéssemos dar à criatura, a nós não parece nada, a nós, a, a nós não parece nada em comparação de dar
nossa vontade reinante e dominante nela, porque nas demais coisas que podemos dar são os frutos de nossas obras, de nossos domínios, em troca de dar nossa vontade. Não são os frutos, mas a nossa própria vida e os nossos domínios. Quem tem mais valor, os frutos ou a vida? Certamente a vida, porque com a dor, com o dar, a vida do nosso querer, damos ao mesmo tempo a fonte de todos os bens. E quem possui a fonte dos bens não tem necessidade dos frutos. E se a criatura nos desse tudo, fizesse os maiores sacrifícios, mas não nos desse seu pequeno querer para fazer reinar o nosso, não daria sempre nada. É mais, quando as coisas não são produzidas por nosso querer, por quão grandes sejam, olhamos para elas como coisas estranhas a nós e que não nos pertencem. Depois eu estava pensando no que Jesus me havia dito e fazia entre mim. Será possível tudo isto, que o divino querer chega até a bilocar-se para reinar na criatura, como em sua própria sede, em seu seio divino? E Jesus acrescentou: Minha filha, você sabe como isso acontece? Supõe pequeno e pobre, um pequeno e pobre tugúrio, onde um rei, levado por amor a este antro, quer habitar dentro. Assim que, desde dentro daquele antro, se escuta a voz do rei, partem as ordens do rei, saem suas obras dentro daquele pardieiro estão os alimentos adequados para alimentar o rei, a cadeira para sentar-se, digna dele, assim que o rei nada assim que o rei nada mudou do que convém à sua real pessoa. Só mudou o quarto da habitação real. Por sua vontade e com grande prazer escolheu a favela. A pequena favela é a alma. O rei é a minha vontade. Quantas vezes escuto a voz de minha vontade que implora, que fala, que ensina, que no pequeno vozerinho de sua alma, que ensina no pequeno vozerinho de sua alma, quantas vezes vejo sair minha obra e governo, vivifico e conservo todas as coisas criadas desde pequeno, desde seu pequeno barraco. Minha vontade não leva em conta a pequenez, mas bem lhe agrada sumamente. O que vai buscando é o absoluto domínio, porque com o absoluto domínio pode fazer o que quer e pôr o que lhe agrada. Os que vivem no querer divino são primeiros diante de Deus e formam a sua coroa. Estava, segundo meu costume, fundindo-me no santo querer divino e pedia à Mãe Celestial que viesse junto comigo, que me desse sua mão, a fim de que, guiada por ela, pudesse corresponder ao meu Deus por todo aquele amor, aquela adoração e glória que todos lhe devem. Agora, enquanto isso dizia, o meu amado Jesus mexeu-se dentro de mim e disse-me:
Minha filha, tu deves saber que os primeiros diante da majestade suprema são aqueles que viveram em meu querer e que jamais saíram de minha vontade. Minha mãe veio ao mundo depois de 4.000 anos, porém, diante de Deus, foi primeiro que Adão. Seus atos, seu amor, estão na primeira ordem das criaturas, assim que seus atos estão primeiro que todos os atos das criaturas, assim que todos os atos estão antes que todos os atos da criatura. Porque ela foi a mais próxima de Deus, ligada aos vínculos mais estreitos de santidade, de união e de semelhança, e conviver em nosso querer, seus atos se tornavam inseparáveis dos nossos. E como são inseparáveis, se tornam os atos mais próximos, como coisas connaturais a seu Criador. O primeiro O primeiro e o depois em nossa vontade não existem, mas tudo é como ato primeiro. Por isso, quem vive em minha vontade, mesmo que venha ao último, é sempre antes de todos. Assim, não se olhará a época em que as almas saíram à luz do tempo, senão que se verá se a vida de minha vontade esteve nelas, como centro de vida, reinante e dominante em todos seus atos, tal como rainha e domina no seio da divindade. Estas serão as primeiras. Seus atos feitos em nosso querer, se elevarão sobre todos os atos das outras criaturas, e todos ficarão para trás. Por isso essas almas serão nossa coroa. Olha, enquanto você chamava minha mãe no meu querer para me retribuir, o amor, retribuir em amor, adoração e glória, meu querer uniu vocês e o amor à glória, a adoração que fazia a rainha soberana, se tornaram atos seus, e os seus se tornaram atos da minha mãe. A minha vontade pôs em comum, e uns se tornaram inseparáveis dos outros, e eu ouvia em ti a voz de minha mãe. Sentia seu amor, sua adoração, sua glória, e em minha mãe ouvia tudo vós que me amavam, me adoravam, me glorificavam. Como me sentia feliz encontrar e sentir a mãe na filha e a filha na mãe e a filha na mãe. Minha vontade une a todos e a tudo. Não seria verdadeiro viver em meu querer, nem obrar em minha vontade, se tudo o que a ela pertence e a todo o seu eterno agir não o concentra na alma que nela vive, e onde tem o seu reino e domínio. Se isto não fosse, o reino de minha vontade seria um reino dividido, o que não pode ser, porque minha vontade une tudo junto em seu obrar e dele faz um só ato. E se diz que cria, redime, santifica e outras coisas, são os efeitos daquele só ato que jamais muda a ação. Por isso, quem vive em meu querer
Sua origem é eterna, inseparável de seu Criador e de todos aqueles dos quais minha vontade teve meu reino e seu domínio. Assim como o sol é vida de toda a natureza, assim o querer divino é vida da alma. Minha pobre mente nadava no mar imenso do eterno querer, e meu doce Jesus me transportou para fora de mim mesma no momento em que surgia o sol. Que encanto ver a terra, as plantas, as flores, o mar sofriam uma transformação. Todos se tiravam de um peso que os oprimia. Todos surgiam à nova vida que lhes dava a luz e adquiriam a sua beleza e o desenvolvimento que lhes dava a luz e o calor para os fazer crescer. A luz, ao surgir, parecia que lhes dava a mão ao investi-los para dar a fecundidade às plantas, o colorido às flores, para fazer fugir as sombras das trevas sobre o mar. Ele dava com a sua luz seu matiz de prata, mas quem pode dizer todos os efeitos que a luz solar produzia ao investir toda a terra, cobrindo tudo com a sua vestidura de luz? Se eu quisesse descrever tudo, seria muito longo. Agora, enquanto eu via isso, meu amado Jesus me disse: minha filha, como é belo o nascer do sol, como muda toda a natureza. E investi-la com sua mesma luz, dá a cada uma das coisas os efeitos para fazê-las produzir o bem que contém. Mas, para fazer isso, a luz deve investir, tocar, plasmar, penetrar tão fundo para lhe dar os goles da luz, para fundir a vida do bem que devem produzir. Assim, se as plantas, as flores, o mar não se fazem investir pela luz, a luz estaria para eles como morta, e eles ficariam sob a opressão das trevas, as quais lhes serviriam de tumba para enterrá-las. A virtude das trevas é de dar morte. A virtude da luz é de dar vida, assim que se não fosse pela luz do sol, da qual todos dependem, e pela qual tem vida todas as coisas criadas, nada haveria de bom, de bem sobre a terra, mas bem seria espantoso e horrível ao ver-se. Por isso a vida da terra está ligada à luz. Agora, minha filha, o sol é símbolo da minha vontade, e tu vistes como é belo e encantador o seu surgir sobre a terra. Quantos efeitos produz, quantas variedades de matizes, quantas belezas, quantas transformações sabe fazer a luz, e com este sol foi posto pelo seu, como este sol foi posto pelo seu Criador para dar vida, crescimento e beleza a toda a natureza. Agora, se isto faz o sol para cumprir seu ofício que lhe deu Deus, muito mais o sol de minha vontade, que foi dado ao homem para infundir-lhe a vida de seu Criador. Oh, como é mais encantador e belo o nascer do sol da minha vontade sobre a criatura. Ao pôr a sua luz sobre ela, transforma-a, dá-lhe as variadas tintas de beleza do seu Criador, como o investi-la e plasmá-la, adentra-se nela e dá-lhe os goles da vida divina, a fim de que cresça e produza os efeitos dos bens que contém a vida do seu Criador. Agora, o que seria da terra sem o sol?
mais feia e espantosa seria a alma sem a minha vontade, sem ela, ó, como desce de sua origem, como o jugo das paixões e dos vícios, mais que trevas, a fazem morrer e reparar e preparam-lhe a tumba onde enterrá-la. Mas você viu que a luz do sol tanto bem pode fazer por quanto se deixam tocar e investir por sua luz as plantas, as flores e todo o resto. E precisam estar todas as bocas abertas para receber os goles de vida que o sol lhes dá. Assim é a minha vontade, tanto bem pode fazer, tanto de beleza e de vida divina pode infundir, porquanto a alma se faz tocar, investir para plasmar pelas mãos de luz da minha vontade. Se a alma se dá em poder desta luz, abandonando-se toda nela, meu supremo querer cumprirá o maior dos prodígios na criação, isto é, a vida divina na criatura. Oh, se o sol pudesse formar com o reflexo de sua luz outros tantos sóis sobre cada uma das plantas, dos mares, dos montes, dos vales. Que encanto mais belo, que beleza mais deslumbrante! Quantos prodígios demais não haveria na ordem da natureza? No entanto, o que não faz o sol, faz minha vontade na alma que vive nela e que está como pequena flor com a boca aberta para receber os goles de luz que meu querer lhes dá para formar nela a vida do sol divino. Portanto, fique atenta, toma a cada instante esses goles de luz do meu querer, a fim de que cumpra em ti o maior dos prodígios, que a minha vontade tenha a sua vida divina na criatura. Depois disto, estava a dizer ao meu sumo e único bem, meu amor, uno a minha inteligência à tua, a fim de que os meus pensamentos tenham vida nos teus, e difundindo-se em teu querer, corram sobre cada pensamento de criatura, e elevando-nos juntos diante do nosso Pai Celestial, levaremos-lhe as homenagens, as sujeições, o amor de cada um dos pensamentos de criatura, e imploraremos que todas as inteligências criadas se reordenem e harmonizem com seu Criador. E assim, com os olhares de Jesus, com as palavras, com as obras, com os seus passos e até com o seu bater, eu me sentia toda transformada em Jesus, de modo que eu me encontrava como em ato para tudo o que meu Jesus tinha feito e fazia, para reintegrar a glória do Pai e para o bem que tinha conseguido para as criaturas. Seu agir e o meu era um só, o amor, uma a vontade. E meu doce Jesus adicionou: minha filha, como é bela a oração, o amor, o obrar da criatura em minha vontade. São atos cheios de toda a plenitude divina. É tanta a plenitude que abraçam tudo e todos, e até ao mesmo Deus. Olha, eternamente se verão teus pensamentos nos meus, teus olhos nos meus, tuas palavras nas minhas, tuas obras e passos nos meus, o teu pulsar palpitar no meu, porque uma é a vontade que nos dá vida, o amor que nos move, que nos empurra e que nos vincula de modo inseparável,
Eis porque o sol da minha vontade supera de modo infinito e mais surpreendente o sol que está na atmosfera. Olha a grande diferença. O sol criado por Deus, enquanto bate a terra, a investe, produz admiráveis e inumeráveis efeitos, mas não se afasta de sua fonte. Desce ao baixo, levanta-se ao alto, toca as estrelas, mas as plantas da luz, mas a plenitude da luz está sempre em sua esfera. De outra maneira, não poderia investir sempre da mesma maneira a tudo com sua luz. Mas, apesar de tudo isso, a luz solar não penetra nos céus para investir o trono de Deus, para penetrar no próprio Deus e fazer uma sua luz com a luz inacessível do ente supremo, nem invista os anjos, nem os santos, nem a Mãe Celestial. Ao contrário, o sol da minha vontade, quando com toda a sua plenitude reina na alma, quando com toda a sua plenitude reina na alma, a sua luz penetra em qualquer lugar, nos corações e mentes das criaturas que vivem no subsolo da terra. Mas o que mais surpreende é que se levanta do alto, investe toda a criação e leva ao sol, às estrelas, ao céu, o beijo da luz do querer supremo. A vontade divina que reina na criação e o sol da vontade suprema que reina na alma se encontram, se beijam, se amam e se fazem felizes mutuamente. E enquanto permanece na criação, porque o sol da minha vontade não deixa nada para trás, leva tudo junto consigo, penetra nos céus, investe a todos, anjos, santos, a soberana rainha, dá o beijo a todos, dá novas alegrias, novos contentamentos, novo amor. Mas isto não é tudo, senão que com impetuosidade se derrama no seio eterno. A divina vontade bilocada na criatura beija, ama, adora a vontade reinante em Deus mesmo, leva a todos e a tudo, e unindo-se juntas, surge de novo para fazer seu curso, porque estando na alma a plenitude do sol do eterno querer, este sol está à sua disposição, e conforme faz seus atos, ama, reza, repara. Este sol retoma o novo curso para dar a todos a surpresa de sua luz, de seu amor, de sua vida, assim que enquanto este sol do eterno querer surge, faz seu curso para fazer seu ocaso no seio da divindade. Outro mais surge para fazer seu caminho envolvendo tudo, até a pátria celestial, para fazer nela seu ocaso de ouro no seio da majestade suprema. Assim que as bilocações da minha vontade são inumeráveis, este sol surge a cada ato da criatura feito neste sol do querer supremo, o que não acontece no sol que está na atmosfera, que é sempre um, não se multiplica. Oh, se o sol tivesse a virtude de fazer surgir tantos sóis quantas vezes faz seu curso sobre a terra, quantos sóis não se veriam acima no alto? Que encanto! Quantos bens a mais não receberia a terra? Portanto, quantos bens não faz a alma que vive de tudo no meu querer?
dando ocasião ao seu Deus de bilocar a sua vontade, para fazê-lo repetir os prodígios que somente sabe fazer um Deus. Dito isso, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Imagem de quem vive, imagem de quem trabalha para fins humanos e que trabalha para cumprir a vontade divina. Nosso Senhor é o batimento da criação, a santidade está no cumprimento do próprio dever. Estava a fazer a minha adoração habitual ao meu crucificado Jesus. E rezava, senti perto do meu doce Jesus, que pondo o braço no meu pescoço me estreitava forte a si. E ao mesmo tempo fazia-me ver o meu último confessor defunto, parecia-me vê-lo pensativo, todo recolhido, mas sem dizer nada. Meu Jesus olhou e disse-me: minha filha, o teu confessor encontrou coisas grandes diante de mim, porque quando compreendia um ofício, um empenho, não omitia nada para cumprir exatamente aquele ofício. Era atentíssimo, fazia grandes sacrifícios, e se fosse necessário, preparava-se ainda para pôr a sua própria vida, para fazer cumprir exatamente o seu ofício. Temia que, se não agisse como convinha ao seu ofício nas obras que lhe tinha sido confiado, ele pudesse ser um obstáculo à mesma obra. A mesma obra. Isso significa que precisava e dava o justo valor à minha obra, e sua atenção atraía a graça que se necessitava para o desempenho do seu ofício. Isto aparentemente não parece uma grande coisa, mas, entretanto, e tudo é tudo, porque quando alguém é chamado para um ofício e cumpre os deveres que há naquele ofício, significa que o faz por Deus, e no cumprimento do próprio dever está a santidade. Então, se ele se apresentou diante de mim com o cumprimento dos próprios deveres que lhe foram confiados, como não deveria retribuí-lo como ele merecia? Agora, enquanto Jesus dizia isto, o confessor, como se encontrasse demais num recolhimento mais profundo em seu rosto, se refletia à luz de Jesus, mas não me disse nem sequer uma palavra. Então Jesus me disse: minha filha, quando um sujeito ocupa um ofício e comete um engano, não está atento aos deveres que impõe seu ofício, pode fazer vir grandes males. Suponha um que tenha o ofício de juiz, de rei, de ministro, de prefeito, e comete um erro, ou não está atento aos próprios deveres de casa, pode fazer vir a ruína de família, de países e até de reinos inteiros, se aquele erro, aquela falta de atenção, a fizesse uma pessoa particular que não ocupa aquele ofício, não levaria tanto mal. Por isso, as faltas nos ofícios pesam demais e levam mais graves consequências. E quando eu chamo um confessor para lhe dar um ofício, e neste ofício lhe confio uma obra minha, e não vejo nele a atenção nem o cumprimento dos próprios deveres que há naquele ofício, não lhe dou nem a graça necessária, nem a luz suficiente para lhe fazer compreender toda a importância de minha obra. Nem posso confiar nele, porque vejo
que não aprecia a obra que lhe confiei. Minha filha, quem cumpre exatamente meu ofício, seu ofício, significa que o faz para cumprir minha vontade. Em troca, quem o faz diversamente, significa que o faz por fins humanos. E se você soubesse a diferença que há entre um e outro, enquanto estava ali, via duas pessoas distantes de mim, uma que ia recolhendo pedras, trapos velhos, ferros enferrujados, pedaço de gesso, coisas todas de grande peso e de pouquíssimo valor, pobrezinho, padecia, cansava-se, suava sob o peso daquelas porcarias, muito mais que lhe davam o necessário, muito mais que não lhe davam o necessário para tirar a fome. O outro ia recolhendo granitos de brilhantes, pequenas gemas e pedras preciosas, todas elas coisas leves, mas de valor incalculável. E meu doce Jesus acrescentou: aquele que vai recolhendo porcarias é a imagem de quem trabalha por fins humanos. O homem carrega sempre o peso da matéria. O outro é a imagem de quem obra para cumprir a vontade divina. Que diferença entre um e outro! Os granitos de diamante são minhas verdades, os conhecimentos de minha vontade, que recolhidos pela alma formam tantos brilhantes para si. Agora, se perde ou não se recolhe alguma dessas coisas sem valor, ou não se recolhe alguma dessas coisas sem valor, não fará quase nenhum dano. Mas se perde ou não se recolhe um daqueles granitos de brilhantes, fará muito dano, porque são de valor incalculável e pesam quanto pode pesar um Deus. E se perde por causa de quem tem o ofício de recolhê-los, que conta dará ele, tendo feito perder um grão de valor infinito, que poderia fazer, quem sabe, quanto bem às outras criaturas? Depois disto, o meu doce Jesus colocava o seu coração em mim e fazia-me sentir o seu bater, dizendo-me: minha filha, eu sou o batimento de toda a criação. Se faltasse meu coração, faltaria a vida a todas as coisas criadas. Agora eu amo tanto a quem vive em minha vontade que não sei estar sem ela e a quero junto comigo para fazer o que faço eu. Por isso você palpitarás junto comigo. E entre tantas prerrogativas que te darei a prerrogativa do batimento de toda a criação no respirar. E está a vida, o movimento, o calor, assim que estará junto comigo para dar a vida, o movimento e o calor a tudo. Mas enquanto isso dizia, eu sentia que me movia e palpitava em todas as coisas criadas. E Jesus adicionou: quem vive em minha vontade é inseparável de mim, e eu não sei estar sem sua companhia. Não quero estar isolado, porque a companhia torna mais agradável, mais deleitável, mais belas as obras que se sustentam. Por isso, sua companhia é-me necessária para romper meu isolamento em que as outras criaturas me deixam. Diversidade de santidade e beleza das almas que vivem no divino querer. Toda a criação será semeada na natureza humana. Estava pensando, se a criatura não tivesse se subtraído da suprema vontade, teria sido uma santidade
uma beleza, uma a ciência, uma a luz, e para todos o mesmo conhecimento de nosso Criador. Agora, enquanto pensava assim, meu amado Jesus, que me parece que ele mesmo faz surgir os pensamentos em minha mente, alguma dúvida e dificuldade para ter ocasião de falar e fazer-me de mestre, me disse: Minha filha, você está errada. Minha sabedoria não se adaptaria a formar uma só santidade, uma só beleza, a comunicar uma só ciência a todos, o mesmo conhecimento meu, muito mais porque, havendo sumo acordo entre minha vontade e a deles, o reino da minha vontade teria tido livre o seu campo de ação, portanto, teria sido todos os santos, mais distintos um do outro, todos os todos belos, mais variados, uma beleza mais bela que a outra, e segundo a santidade de cada uma, devia comunicar uma ciência distinta, e com esta ciência, quem devia conhecer demais um atributo, quem devia conhecer demais algum outro atributo de seu Criador. Tu devias saber que, por quanto possamos dar às criaturas, apenas tomam as gotinhas de seu Criador. Tanta é a distância entre Criador e criatura. Sempre temos, temos coisas novas e distintas para dar. E além disso, se a criação foi criada por nós para deleitar-nos, onde estaria nosso deleite se tivéssemos formado as criaturas uma só santidade, tivéssemos formado da criatura uma só santidade, dado uma só beleza e um só conhecimento de nosso ser incompreensível, imenso e infinito, nossa sabedoria teria recusado a fazer uma só coisa. O que se daria de nossa sabedoria, amor e poder, se ao criar esse globo terrestre tivéssemos criado todo o céu, ou toda a terra, ou todo o mar? Que glória teria sido a nossa? Ao contrário, a multiplicidade de tantas coisas criadas por nós, enquanto louva a nossa sabedoria, amor e poder, diz também a multiplicidade da santidade e beleza nas quais deviam surgir as criaturas, por amor das quais elas foram criadas. Olhe o céu adornado de estrelas, é belo, mas também é belo o sol, mais distintos um do outro. E o céu faz um ofício, o sol outro. O mar é belo, mas também é bela a terra florida, a altura dos montes, as planícies estendidas, mas tem a beleza e o ofício distintos entre elas. Um jardim é bonito, mas quanta diversidade de plantas e de beleza há nele! Está a pequena flor, bela em sua pequenez. Está a violeta, a rosa, o lírio, todas belas, mas distintas na cor, no perfume, na grandeza. Está a planta e a árvore mais alta, que encanto não é um jardim cuidado por um perito jardineiro? Agora, minha filha, também na ordem da natureza humana haverá quem ultrapassará o céu na santidade e na beleza. Também na ordem da natureza humana haverá quem ultrapassará o céu
na santidade e na beleza. Quem há o sol, quem há o mar, quem há a terra florida, quem há a altura dos montes, quem há a pequena flor, quem há a planta e quem há a árvore mais alta. E ainda que o homem se subtraiu de minha vontade, eu multiplicarei os séculos para ter toda a ordem e multiplicidade das coisas criadas e de sua beleza na natureza humana e ainda ultrapassá-la de modo mais admirável e mais encantador. Assim como a Virgem, para obter o suspirado Redentor e concebê-lo, teve que abraçar tudo e fazer os atos de todos, assim, quem deve obter o Fiat Supremo deve abraçar a todos e responder por todos. Estava a meditar no santo querer divino, e enquanto tinha girado por todas as coisas criadas, para selar nelas o meu amo-te, a fim de que, onde quer que fosse, e sobre todos ressoassem o meu amo-te, ressoasse o meu amo-te, para corresponder a meu Jesus pelo seu tanto amor. Cheguei a esse ponto de corresponder ao meu Deus por todo aquele amor que teve no ato de ficar concebido no seio da minha Mãe Celestial. Enquanto eu estava nisto, meu amado Jesus saiu de dentro de mim e me disse: Minha filha, minha inseparável mamãe, para conceber a mim, Verbo eterno, foi enriquecida de mares de graças, de luz e de santidade pela majestade suprema. E ela fez tais e tantos atos de virtude, de amor e de oração, de desejos e de ardentes suspiros, de superar todo o amor, virtude, atos de todas as gerações que se necessitavam para obter o suspirado Redentor. Então, quando vi na soberana rainha o amor completo de todas as criaturas e todos os atos que necessitavam para merecer que o Verbo fosse concebido, encontrei nela a correspondência do amor de todos, nossa glória reintegrada e todos os atos dos redimidos, até aqueles a quem a minha redenção devia servir de condenação por sua ingratidão. E então meu amor fez o último desabafo e fiquei concebido. Por isto, o direito de nome de mãe para ela é connatural, é sagrado, porque ao abraçar todos os atos das gerações, substituindo-se por todos, aconteceu como se a todos tivesse parido a nova vida desde suas entranhas maternas. Agora você deve saber que quando fazemos nossas obras, a criatura que é escolhida é a qual é confiada a obra, devemos dar-lhe tanto amor, luz, graça, que possa dar-nos toda a correspondência e a glória da obra a ela confiada. Nossa força e sabedoria não se colocariam desde o princípio de uma obra nossa no banco da criatura como em ato de falhar. Assim que na criatura que é chamada como ato primeiro, nossa obra deve ficar segura nela e nós devemos resgatar o todo interesse e glória equivalente à nossa obra confiada a ela. E ainda que depois nossa obra fosse comunicada às demais criaturas e por sua ingratidão estivesse em perigo de falhar, para nós é mais tolerável, porque a quem foi confiado
no princípio, nos fez remir todo o interesse das falhas das outras criaturas. Para nós é mais tolerável, porque a quem foi confiada no princípio nos fez remir todo o interesse das falhas das outras criaturas. Eis porque tudo demos e tudo recebemos dela, a fim de que todo o capital da redenção pudesse ficar íntegro e por seu meio nossa glória completada e nosso amor correspondido. Que homem sábio coloca o seu capital num banco que está prestes a falir? Primeiro se assegura e depois confia em seu capital. Mas pode ser que, com o tempo, se desfaça. Isso não pode lhe fazer grande dano, porque pelos tantos interesses recebidos se refaz seu capital. Isso faz o homem, muito mais Deus, que sua sabedoria é incompreensível. E não se trata de uma obra qualquer, de um pequeno capital, mas que se tratava da grande obra da redenção e de todo o custo e valor infinito e incalculável do Verbo eterno. Era uma obra única. Não se podia repetir um novo fundamento do Verbo eterno sobre a terra. E por isso devíamos colocá-la ao seguro na soberana celestial. E assim como tudo a ela confiamos, até a própria vida de um Deus, assim ela, como possuidora de nossa confiança, devia responder por todos, fazer-se fiadora e responsável desta vida divina confiada a ela, como de fato o fez. Agora, minha filha, o que fiz e quis da minha celestial mãe na grande obra da redenção, quero fazer contigo na grande obra do Fiat Supremo. A obra do Fiat Divino é uma obra que deve abraçar tudo: criação, redenção e santificação. Esta obra é a base de tudo, é a vida que corre em tudo e tudo encerra ela, porque não tem princípio, é princípio de todas as coisas, a fim e fim e cumprimento de nossas obras. Olhe então, o capital que queremos confiar-te é exuberante. Tu não calculastes, mas sabes o que te confiamos no Fiat Supremo? Confiamos-te toda a criação, todo o capital da redenção e aquele da santificação. Minha vontade é universal e em todas as coisas esteve ela obrante. Assim, o que a ela pertence é justo que seja confiado a ti. Acaso quererias tu minha vontade sem suas obras? Nós não sabemos dar nossa vida sem as obras e bens nossos. Quando damos, damos tudo. E assim como a rainha celestial, ao dar ao verbo, concentrou em si suas obras e seus bens, assim a ti, ao dar-te nossa suprema vontade, reinante e dominante em ti, te damos todas as obras que a ela pertencem. Por isso te estamos dando tantas graças, conhecimentos, capacidade, a fim de que o Fiat Supremo, desde o princípio, não possa receber nenhuma falha. E tu, com certeza, deves dar-lhe a correspondência do amor e da glória de toda a criação, da redenção e da santificação. Portanto, o teu trabalho é grande, é universal e deve abraçar todos e tudo, de modo que se nossa vontade comunicada às outras criaturas sofresse qualquer tropeço,
Em ti devemos encontrar o ressarcimento do vazio dos outros e, pondo-a ao seguro em ti, com o dar-nos o amor, a glória e todos os atos que as outras criaturas deveriam nos dar, nossa glória será sempre completa e nosso amor resgatará seu justo interesse, assim que também em ti depositaremos nossa confiança. Serás a responsável da vontade divina confiada a ti e sua fiadora. Agora, enquanto Jesus dizia, me veio tal espanto e compreendia todo o peso da minha responsabilidade e temendo fortemente que pudesse pôr em perigo nada menos que todo o peso e obra de uma vontade divina, tenho dito, meu amor, obrigado por tanta bondade tua para comigo, mas sinto que é muito o que queres dar-me. Sinto um peso infinito que me esmaga e minha pequenez e incapacidade não tem forças nem habilidade e temendo poder desagradar-vos e não poder abraçar tudo, vá a outra criatura mais capaz, a fim de que todo este capital de sua suprema vontade possa estar mais seguro e você possa receber todo o interesse equivalente a um capital tão grande. Eu não tinha pensado jamais em uma responsabilidade tão grande, mas agora que você me fez entender, sinto que me faltam as forças e temo por minha fraqueza. E Jesus, apertando-me a ele para aliviar-me do temor que me esmagava, adicionou: minha filha, coragem. Não temas, é teu Jesus que te quer dar muito. Não sou talvez eu o dono de te dar o que quero? Queres pôr um limite à minha obra completa que quero fazer, que quero confiar-te? O que você diria se minha Mãe Celestial quisesse aceitar a mim, Verbo eterno, sem seus bens e os atos que se necessitavam para poder me conceber? Isso seria um amor verdadeiro, aceitação verdadeira? Certamente que não. Assim que você quisesse minha vontade sem suas obras e sem os atos que a ela convém, tu deves saber, a fim de que tires este espanto, que tudo o que te disse, isto é, este capital tão grande, já está em ti. E depois de ti, e depois de que te fiz tomar a prática de me dar correspondência da glória e do amor de toda a criação, redenção e santificação, fazendo-te abraçar tudo e todos, e tendo visto que o interesse devido me vinha com facilidade, agora te quis fazer conhecer com mais clareza o grande capital de minha vontade que te confiei, a fim de que conheças o grande bem que possuis e conhecendo-o possa assinar a escritura, posso assinar a escritura do capital a ti confiado e ao mesmo tempo dar por recebido o interesse que me dás. Se você não o conhecesse, não se poderia fazer nem a escritura do capital, nem a recepção do interesse. Então, eis a necessidade de fazê-lo conhecer, e além disso, porque teme até querer me mandar a outra criatura? Você não tem em você um amor que diz te amo com todos e por tudo? O movimento que te corresponde
pelo movimento de todos e que tudo o que você faz abraça a todos para me dar, como dentro de um só abraço, os atos, as orações, a glória, as reparações de todos, seja, se já o faz, porque teme. Enquanto estava nisto, via em torno de mim outras almas, e Jesus foi a elas e parecia que as tocava, para ver se a seu toque saía o movimento de sua vida divina. Mas nada saía, então voltou para mim e me pegou na mão e apertou fortemente. A seu toque saiu, ao seu toque saiu de mim uma luz. E Jesus, todo contente, me disse: esta luz é o movimento da vida divina em ti. Fui às outras criaturas como tu viste e não encontrei o meu movimento. Então, como posso confiar-lhes o grande capital da minha vontade? Por isso te escolhi, e basta, se atenta e não temas. O querer divino é germe de vida, e onde entra produz a vida. A santidade, assim como a Virgem teve seu tempo, quem deve conseguir o feito supremo tem o seu tempo. Estava a acompanhar o meu doce Jesus na sua dolorosa agonia no jardim, especialmente quando se descarregou sobre a sua santíssima humanidade todo o peso das nossas culpas, até lhe fazer verter vivo sangue. Oh, como teria querido aliviá-lo de penas tão dilacerantes! E enquanto o compadecia, me disse: minha filha, minha vontade tem o poder de dar morte e de dar vida. E como minha humanidade não conhecia outra vida, senão a vida de minha vontade divina, conforme as culpas se punham sobre mim, assim ela me fazia sentir uma morte distinta por cada culpa. Minha humanidade gemia sob a pena da morte real, que me dava minha suprema vontade. Mas esta vontade divina sobre aquela mesma morte que me dava, fazia ressurgir a nova vida de graça às criaturas. Assim, sem importar quão má e terrível seja a criatura, se tem a sorte de fazer entrar nela um ato de minha vontade, ainda que seja no mesmo ponto da morte, sendo ela vida, lança o germe da vida na alma. Assim que possuindo este germe de vida, não há muito por que esperar, há muito por que esperar a salvação da alma, porque a potência de minha vontade terá cuidado de que seu ato de vida que entrou na alma não pereça e se possa converter em morte, porque minha vontade tem o poder de dar morte, mas ela e todos os seus atos são intangíveis e não sujeitos a nenhuma morte. Agora, se um único ato de minha vontade contém o germe da vida, qual não será a fortuna de quem não um só ato, mas continuados atos de minha vontade abraça em sua alma? Ela não recebe apenas o germe, mas a plenitude da vida e põe em segurança a sua santidade. Depois minha pobre mente se perdia no santo querer divino, fazendo nele meus acostumados atos.
me parecia que tudo era meu, e conforme me girava por todas as coisas criadas, para imprimir por toda parte meu amo-te, minha adoração, glória a meu Criador, assim adquiria novos conhecimentos de quanto Deus tem feito pela criatura e quanto nos tem amado. A vontade suprema parecia que se deleitava em fazer conhecer as novas surpresas de seu amor, a fim de que pudesse seguir seus atos para me dar o direito de possuir o que saiu de sua vontade criadora. E minha pequenez se perdia em seus imensos bens. E enquanto eu estava nisso, meu doce Jesus saiu de dentro de mim e disse-me: Minha filha, quando minha mãe rainha veio à luz do dia, todos estavam voltados para ela. Como se tivesse, e como se tivesse um só olhar, todas as pupilas olhavam aquela que devia enxugar meu pranto, com levar-lhes a vida do suspirado Redentor. Toda a criação estava concentrada nela, sentindo-se honrada de obedecer às suas ordens. A mesma divindade era toda para ela e toda atenta a ela. Para prepará-la e formar nela, com graça surpreendente, o espaço onde o Verbo eterno devia descer, para tomar carne humana. Portanto, se em nós não houvesse a virtude de que, enquanto trabalhamos, tratamos com algum, falamos, enquanto damos a uma, não omitimos as outras. Todos nos teriam dito: deixa-nos a todos nós de um lado, pensa nesta Virgem, concentra tudo nela, a fim de que faça vir aquele no qual estão postas nossas esperanças, nossa vida e todo o nosso bem. Por isso se pode chamar aquele tempo em que veio à luz a luz do dia, a soberana rainha, o tempo de minha mamãe. Agora, minha filha, se pode chamar seu tempo. Todos estão voltados para você. Escuto a voz de todos como se fosse uma só, que me rogam, me apressam a que minha vontade readquira seus direitos divinos absolutos sobre ti, a fim de que, adquirindo seu total domínio, possa verter em ti toda a plenitude dos bens que tinha estabelecido dar, se a criatura não se houvesse subtraído de sua vontade. Assim que todo o céu, a celestial mãe, os anjos e santos, todos estão voltados para ti pelo triunfo de minha vontade, porque sua glória no céu não será completa se minha vontade não chegará a ter seu completo triunfo sobre a terra. Tudo foi criado para o cumprimento total da suprema vontade, e até que céu e terra não retornem neste anel do eterno querer, sentem-se como a metade de suas obras, de sua alegria e bem-aventurança, porque, não tendo encontrado o divino querer seu pleno cumprimento na criação, não pode dar o que tinha estabelecido dar, isto é, a plenitude de seus bens, de seus efeitos, alegrias e felicidades que contém. Eis porque todos suspiram, minha mesma vontade é toda para ti. Minha mesma vontade é toda para ti e toda atenta a ti. Não te nega nada de graças, de luz, e o que se necessita para formar em ti o maior dos prodígios, como é o seu cumprimento e o seu total triunfo. Que crês tu que seja mais prodígio que uma pequena luz fique encerrada no sol, ou que o sol fique encerrado
na pequena luz? E eu, certamente que seria mais prodigioso que a pequena luz se fechasse nela ao sol. Antes, me parece impossível que isto possa acontecer. E Jesus, o que é impossível para a criatura é possível para Deus. A pequena luz é a alma e a minha vontade é o sol. Agora, ela deve dar tanto à pequena luz para poder formar dela um cerco e que minha vontade fique encerrada neste cerco. E como a natureza da luz é de estender seus raios em qualquer lugar, enquanto triunfa nesse cerco, estenderá seus raios divinos para dar a todos a vida de minha vontade. Este é o prodígio dos prodígios que todo o céu suspira. Por isso, dá amplo campo à minha vontade. Não te oponhas em nada, a fim de que o que foi estabelecido por Deus na obra da criação tenha seu cumprimento. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós.